existe uma bênção garantida por aliança, existe uma bênção que é direito de herança de todo filho de Deus, de todos aqueles que têm um compromisso com Deus, que amam a Jesus, que estão comprometidos em saber em cada situação qual é a vontade de Deus, de ouvir e obedecer a Deus. Existe uma bênção para você. Existe uma bênção para você que ama a palavra de Deus, que tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar. E lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, tem algo muito especial que eu tenho prometido e vou começar agora a compartilhar aqui com você. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que bendito seja o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, eu destaquei aqui algum desses benefícios de Deus para a sua vida. A primeira coisa é a salvação. Então, nós recebemos a justificação dos nossos pecados. De fato, não existe ninguém que não tenha pecado. Mas, ao mesmo tempo, quando Deus nos vê, Ele nos vê como justificados. Em Cristo Jesus, nós somos justificados. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ninguém nunca viu Deus. Deus pode ser visto através do corpo físico de Jesus. E também nós podemos então fazer as mesmas obras. Jesus falou, se vocês crerem em mim, lá em João capítulo 14, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu fiz e farão ainda maiores. Jesus também falou que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Então nós olhamos para Jesus, a maneira em que Jesus vivia, e nós podemos viver e devemos viver da maneira que ele vivia. Tanto no caráter, tanto nos frutos do Espírito, como nos dons. Tanto na palavra, como no poder. E então, a primeira coisa é salvação, e agora eu já estou falando de outra coisa, dons espirituais. Tem um texto aqui muito especial, uma escritura aqui muito especial que diz que Deus deu dons aos homens. Efésios capítulo 4 está falando exatamente dos dons ministeriais. E se você está aqui nesse encontro celestial, se você está aqui nesse canal, é porque mesmo sem perceber, Deus ele já tem te chamado para liberar dons espirituais na sua vida e para que você compartilhe. Eu tenho constantemente falado com vocês aqui, compartilhe aquilo que você já sabe sobre Jesus, aquilo que você tem recebido sobre Jesus. E Deus está te chamando para uma vida consagrada, focando nas coisas que são do céu, nas coisas que são do alto. Sabe, tem gente que fala assim, mas tem pessoas que exageram tanto e só ficam pensando nas coisas do céu. Não é verdade? Melhor ser exagerado pensando nas coisas do céu do que ficar aqui na terra não querendo saber nada sobre a vontade de Deus. Porque na verdade tudo que existe na terra é por causa de Deus, é por causa de Jesus. E todas as coisas giram em torno dele. Todas as coisas nesse mundo estão girando em torno da história de Deus. A história não é sobre mim, a história não é sobre você, a história é sobre Deus. É Deus restaurando aquilo que foi perdido lá no jardim, restaurando aquela comunhão que Deus tinha com o homem. É Deus restaurando todas as coisas e fazendo convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Então aqui em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8, olha o que diz. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Um dia eu vou falar só sobre isso aqui. Hoje é só uma leitura. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério ou do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Aqui é Efésios capítulo 4, do 8 a 11 que nós lemos. Então, uma outra bênção espiritual. Primeira coisa que eu te disse, salvação. Segunda coisa, dons espirituais. Uma outra coisa aqui que nós vimos em salvação que eu quero ressaltar é a justificação dos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados.
e Jesus veio, o sacrifício perfeito, ele foi o sacrifício perfeito do pecado, e agora, não que nós não temos pecado, mas agora Deus nos justificou, e não só isso, tem uma terceira bênção espiritual. Ele nos capacitou com poder para andar na vontade dele. Uma outra coisa aqui que eu destaquei, além da salvação e dos dons, é que agora nós temos o poder de Deus dentro de nós para nos capacitar, a glória de Deus dentro de nós, para nos capacitar a viver uma vida que agrada a Ele. Isso significa que a cada dia Deus vai te dar forças para você viver de uma maneira que agrada a Ele. Deus vai transformar você para andar essa santidade. Deus vai trazer iluminação no seu entendimento, vai abrir os olhos do seu entendimento para você compreender as Escrituras, para você entender a vontade de Deus para você. E Ele não só vai fazer você entender, Ele também vai te capacitar a viver de uma maneira que agrada a Ele, a fazer a vontade dEle. Então, dentre tantas bênçãos espirituais, eu tenho destacado essa aqui, a salvação, os dons e também essa capacitação sobrenatural para fazermos a vontade de Deus. Além disso, nós podemos destacar aqui que nós agora temos esperança com Cristo para a eternidade. Nós temos agora uma viva esperança de que nós estamos nesse mundo que está em processo. Para os filhos de Deus, o reino de Deus está onde? Está dentro de você. Então, para os filhos de Deus, o reino de Deus está sendo a cada dia restaurado, até ser completamente restaurado na vinda de Jesus. E para aqueles que ainda não estão com Deus, a nossa missão é falar isso para eles. Você está ouvindo? Eu tenho falado isso aqui incansavelmente. Fale de Jesus. Fale que Jesus é o preço pago pelo pecado. Peça para Deus te dar uma sabedoria, né? Às vezes quando eu estou com alguém que às vezes nunca teve já só ouviu falar de Jesus de longe, cada vez Deus te dá uma forma certa de falar que vai atingir, que vai tocar o coração daquela pessoa. Muitas pessoas estão passando por diversas situações e falam, Deus, Ele já tem algo para você, Deus tem uma nova história para você, Deus tem uma nova vida para você. Aí o que acontece? Ele começa a se achegar a Jesus e ele começa então a cada dia buscar andar na vontade de Deus. E Deus vai transformando, Deus vai aperfeiçoando, Deus vai limpando, Deus vai libertando e fazendo uma grande transformação na vida de pessoas através de quem? Através da sua vida. É o poder de Deus em você. O livro de Efésios, muitos vão dizer que fala sobre quem nós somos em Jesus. E eu mesmo já usei muito essa expressão. Mas eu estou preferindo dizer quem Jesus é em nós. O livro de Efésios vai falar sobre quem Jesus é em nós. E eu quero trazer aqui essas palavras, essas revelações, esses entendimentos espirituais sobre isso. E hoje nós falamos aqui então do que são as bênçãos espirituais. Aí tem mais algumas coisas que eu posso destacar para você também. Eu destaquei com você a bênção espiritual da salvação, a bênção espiritual dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Na verdade são dois tipos de dons. Que aí dentro desses dons vai ter a manifestação da unção de Deus, que é uma habilidade sobrenatural para trazer cura, libertação, restauração, sabe? Dentro também disso nós podemos ver ali dos dons espirituais as visões, os sonhos proféticos. Isso tudo são coisas espirituais, são bênçãos espirituais. E nós podemos ver então também a capacitação para a vida de santidade. A capacitação para andar de uma maneira que agrada a Deus, para fazer a vontade de Deus. Essas três coisas que eu destaquei aqui com você, né? Agora tem uma forma também um pouco mais complexa de dizer, que fala sobre a eleição. Nós somos eleitos, nós fomos predestinados como filhos. Predestinados como filhos me lembra da lei romana, que os grandes estudiosos vão dizer que na lei romana, um filho adotado, ele tinha os mesmos direitos de um filho natural. E então nós em Jesus, nós somos adotados, nós somos o povo enxertado. A graça de Deus foi estendida para nós. Jesus, ele veio para os seus e os seus não receberam. E chegou até nós essa grande graça. Então tem um povo judeu que até hoje, né, está em processo ainda. Nós cremos que Deus está, né, sempre operando nisso. Deus ama Israel, Deus ama aquele povo. Mas muitos deles ainda não aceitaram Jesus como o Messias. Mas então essa graça foi estendida até nós.
E Deus não nos vê como um filho, sabe, qualquer, um filho bastardo, não. Ele nos trata como filhos que nós somos. É tão lindo quando você vê alguém que tem algum filho adotado, mas trata como filho de sangue mesmo, filho natural, não é verdade? E uma outra coisa também, a redenção pelo seu sangue, e nós também temos direitos à herança que Deus tem, somos selados com o Espírito Santo. Hoje eu destaquei com vocês aqui a salvação, os dons espirituais e os dons ministeriais, e uma terceira coisa é a capacitação sobrenatural. Mas eu vou dar um plus aqui agora. Tem a herança de Deus. Nós fazemos parte da herança de bênção, a bênção de Abraão. Nós temos uma herança espiritual e nós também temos a provisão enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Nós temos o cuidado de Deus enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Provisão para os filhos de Deus também é direito de herança. A provisão espiritual, a provisão emocional, a provisão na alma, né? E a provisão também no mundo físico. As coisas podem mudar de uma hora para outra no mundo, esse mundo nada é estável. Se você entende de economia ou de sistema, né? Coisas financeiras, né? Aí você vai ver que tem uma grande instabilidade nisso. Mas Deus é tudo que nós precisamos, Ele é a nossa estabilidade. Deus ainda, se necessário, Ele faz aparecer carne, Ele faz aparecer peixe, faz aparecer pão, porque Ele já fez isso lá no deserto, já fez isso com o profeta Elias, e várias vezes nós vemos Deus provendo de uma maneira sobrenatural, já também livrou o seu povo de grandes cativeiros, como lá em Samaria, que eu falei aqui com vocês, 2 Reis, capítulos 6 e 7. Então, Deus ele tem dado todas essas bênçãos também de direito de herança. Então, na verdade, falei aqui 4 coisas. A bênção espiritual da salvação, a bênção dos dons espirituais, também dos dons ministeriais, né? Aí abre um leque muito grande. Um dia eu posso falar só de dons ministeriais e só de dons espirituais. E a outra coisa também é a capacitação para você andar na vontade de Deus e a herança também dos filhos de Deus, que é ter a provisão, que é ter o cuidado de Deus enquanto nós estamos passando aqui nesse mundo. Uma revelação que fez muita diferença para mim foi lá de João capítulo 16 e 33, que fala que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí Deus usou a minha filha para falar: Pai, os poderes de Deus é para nós enfrentarmos essa vida. Porque eu não estava querendo fazer oração aqui, eu não estava querendo orar por milagre, eu não estava muito essas coisas, apesar de Deus já me usar nisso, né? Mas eu falei, não, isso acontece quando eu estou adorando ou quando eu estou pregando. Eu não quero muito fazer isso lá na internet. Tem que falar a verdade, né, irmão? E aí o que aconteceu? Deus confirmou com a minha filha, confirmou de várias formas. E desde 2016 Deus veio construindo, e até hoje Deus também tem me construído, tem me ajudado para eu cumprir a missão aqui com vocês. Então essa revelação de João capítulo 16, 33, no mundo terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, isso fez grande diferença. Ainda hoje eu pedi uma confirmação, falei, Deus, tanto poder de Deus, tanto milagre, eu sei que os testemunhos estão acontecendo, eu queria ensinar um pouco, eu gosto de ensinar. Aí Deus me deu essa palavra aqui, que é um ensino com revelação, mas também te deixando aberto para receber do poder de Deus. Aqui no final nós vamos orar já por cura divina, vamos orar por libertação. E para você também que tem o desejo de ouvir a voz de Deus, eu vi o Senhor dizendo que Ele está paralisando toda a voz que não é a voz dEle. Está paralisando todo o engano. Ele vai deixar só o que é verdade, só o Espírito da verdade vai falar com você. Sabe, hoje em dia existem muitas religiões no mundo e Deus Ele está dando discernimento para você andar sempre na verdade, no que é certo, ter um livramento aqui na vida de alguém. E um outro texto que eu vou falar com você antes de orar, lá em Efésios no capítulo 3, fala sendo fortalecido com poder no homem interior. E eu sempre cito esse versículo com vocês, porque esse foi o versículo também, quando eu fui curado, o que ficava na minha mente era isso, sendo fortalecido com poder no homem interior. Eu participei de 7 dias lá na nossa igreja, baseado nesse texto, nessa escritura,
E eu estava ali aquelas palavras muito fortes no meu coração. E quando eu estava sendo curado, quando Jesus me visitou naquele dia que eu falei com vocês, o dia 13 de junho, né, do ano passado, Jesus entrou. Só de eu contar aqui meu testemunho para você, isso é pregar o evangelho, sabia? Então conta o seu testemunho para alguém. Deus está falando com alguém. E aí aquele momento ficava assim na minha mente, sendo fortalecido com poder no homem interior. E o que Deus vinha construindo no meu coração é que lá em Efésios 3, o apóstolo Paulo, ele estava sendo fortalecido para quê? Para andar na vontade de Deus, para viver a missão de Deus, para viver o comissionamento de Deus na vida dele. E nós já temos, não tem nenhum problema em você receber um milagre, sabe? Não tem nenhum problema nisso. Mas aquilo que você tem recebido, você também tem que compartilhar. Você tem que falar de Jesus para alguém. Muitas vezes eu tenho falado isso aqui, por quê? Porque eu estou debaixo também de um comissionamento de Deus, de anunciar Jesus e de fazer discípulos de todas as nações. Eu não creio que você vai ficar satisfeito em só receber a sua bênção espiritual e essas bênçãos também que se manifestam no mundo físico em seu favor. Eu creio que você quer também participar da missão de Deus. E a missão de Deus é que você vá e anuncie tudo aquilo que Jesus ensinou. Nossa, mas tudo aquilo é muita coisa. Então, ao invés de pensar tudo aquilo, comece a pensar em o que Deus tem feito na sua vida. O que Deus tem falado com você. O que mais tem te chamado a atenção na palavra sobre Jesus. Comece então a compartilhar com as pessoas ao seu redor. Você pode dizer amém? Isso vai ser muito poderoso. Então a gente acabou falando aqui de 4 bênçãos espirituais. A salvação para a eternidade, os dons espirituais e os dons ministeriais que têm grande importância na restauração no evangelho. Os dons ministeriais, por exemplo, são partes de quem é Jesus, vamos dizer assim. Jesus tinha tudo, né? Jesus era profeta, Jesus era mestre, tudo. Agora, pastor, né? Enfim. Agora, a terceira coisa que nós falamos é a capacitação para a vida de santidade. Capacitação para fazer a vontade de Deus. E uma quarta coisa, o direito de herança de filhos de Deus. Se você puder, deixa escrito isso aqui, deixa bem resumido aqui, bem objetivo, aqui nos comentários. Quem pode fazer isso aqui? Eu quero ver quem ficou até o final. Faz isso. Se você chegou até o final, escreve aí as 4 coisas que nós destacamos aqui como bênçãos espirituais nesse momento, nesse nosso encontro celestial aqui. Quero orar por cura agora. Pai, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Se alguém aqui tiver alguma dor ou alguma enfermidade, eu peço que o Senhor manifeste o seu poder de cura agora. Eu declaro cura completa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Verifique os links aqui também para você pegar o nosso livro. Nós estamos ajustando o frete para ficar um frete, ou vamos ver o que a gente consegue com esse frete aí, né? Para que vocês possam participar da nossa missão, também ser abençoados com uma leitura bem objetiva desse livro. É um livro curto, mas poderoso. E você crê que vai ser especial para você? E também as formas de ofertar estão aqui na descrição. Se você sentir alegria nisso e Deus falar com você, glória ao nome de Jesus. Vai ser muito bem-vindo e Deus vai continuar cada vez mais te dando sementes, porque Ele dá semente ao que semeia e pão para o que come. Ele vai cada vez mais acrescentar na sua vida. Deus te abençoe. Até lá, até o nosso próximo encontro.